O retorno de CM Punk tem sido decepcionante? Esse é um debate que vem sendo cada vez mais frequente na IWC. E hoje, nesse vídeo, vamos fazer uma retrospectiva desde o retorno do CM Punk lá no Survivor Series de 2023 até a WrestleMania 41 e vamos discutir se o retorno de CM Punk é de fato decepcionante ou não. Já se inscreva no canal e já ative as notificações. Antes de tudo, precisamos voltar no tempo lá no Survivor Series War Games de 2023, onde o CM Punk fez o seu inesperado retorno, tão inesperado que nem a Fightful previu aquilo, cara. Foi um negócio assim, totalmente. Parece que foi de última hora. Não foi de última hora, mas parece que foi, porque ele chegou na arena praticamente no evento principal, minutos antes dele aparecer, né, e tocar a theme song dele, ele apareceu. Até mesmo a logo dos direitos autorais, a WWE tinha aparecido, aí o Triple H foi até proposital aquilo, né, para deixar mais chocante ainda, e ele aparecia um dos maiores pops de todos os tempos, cara, aquele barulho estrondoso que teve em Chicago, foi um negócio assim, muito louco. Um dos retornos mais loucos que eu já vi desde todos os tempos, definitivamente. E aí, cara, a partir dali, a gente teve o primeiro envolvimento de Punk no ringue, no Royal Rumble Match de 2024, ou seja, um pouco menos de 2 meses ali, né? Ele apareceu e foi eliminado por último pelo Cody Rhodes. Inclusive o Punk era um dos favoritos, né? Acho que era o principal favorito a vencer aquele Royal Rumble Match para desafiar o Seth Rollins pelo World Heavyweight Title. Sim, os planos originais da WrestleMania 40 era para CM Punk e Seth Rollins lutarem pelo World Heavyweight Title. E aí, possivelmente seria o main event da noite 1, né, cara? E Roman e Rhodes no main event da noite 2. E não foi o que aconteceu, cara. O Punk lesionou naquele Royal Rumble Match. Inclusive, foi lesionado pelo Drew McIntyre. Obviamente, não teve intenção naquilo, mas eles usaram aquilo para ter uma storyline. Então, eles adiaram a storyline entre Punk e Rollins para depois e fizeram Punk e Drew McIntyre. E aí foi meses de construção, né, cara? Foi praticamente quase um ano inteiro de construção ali. E é importante a gente destacar que nesse tempo, né, o Punk, mesmo lesionado, vinha fazendo aparições frequentes na WWE. Fez no Raw depois da WrestleMania, que ele atrapalhou o Drew McIntyre. Fez no Clash at the Castle. Fez no Money in the Bank. E todos esses atrapalhando o Drew McIntyre. E aquela rivalidade foi excelente, cara. Não foi uma rivalidade ruim, não. Foi excelente. O ponto baixo foi que eles desperdiçaram a maleta do Money in the Bank do ano passado. Deram pro McIntyre para ele perder pro Punk na mesma noite. Ou seja, não teve nenhum reinado com aquela pasta, né? Então, a WWE vem desperdiçando essa maleta do Money in the Bank, é recorrente, vem sendo recorrente esse desperdício. Né? Cada ano que passa eles desperdiçam e a gente espera que isso pare definitivamente a partir desse ano, cara. Porque, pô, é um negócio da hora que eles têm pra usar como storyline o ano inteiro, que eles desperdiçaram na mesma noite ali que não precisava disso, mano. Mas enfim, isso não fez que a rivalidade ficasse ruim, pelo contrário, né, a rivalidade continuou sendo ótima. O Punk teve a primeira partida 1 contra 1 dele no SummerSlam do ano passado, que ele perdeu pro Drew McIntyre, perdeu com a ajuda do Seth Rollins, enfim, né, mas até ali, aquele retorno do Punk, cara, a análise que a gente dava pra fazer ali era muito rasa, porque ele passou a maior parte do tempo com uma lesão no braço, né, no tríceps, parece. Então não dava pra você fazer uma lesão. Pô, o retorno do Punk decepcionou. Não, cara. Ele lesionou, então não podia fazer nada. É um negócio assim que infelizmente acontece. Tanto que os planos originais dele era uma partida contra o Seth Rollins, ou seja, o retorno dele já começaria gigantesco, com uma rivalidade daquela. E não foi Seth Rollins, mas foi o Drew McIntyre, que não deixou de ser bom. E depois a gente foi para a segunda partida deles no Bash em Berlim, uma partida também boa, também com uma estipulação bem que eles usam pouco hoje, né? Que foi aquela luta que eles deixam a mão amarrada no do outro, enfim. E aí o Punk venceu, eles foram pra trilogia no Hell in a Cell, que aí, cara, foi inclusive candidato à partida do ano junto com Roman e Cody Rhodes na WrestleMania 40 e ficou em segundo lugar. Roman e Cody Rhodes venceu, mas cara, o nível da partida excepcional, uma partida excelente,
né? E que inclusive envolveu sangue, né, na partida, que foi boa do começo ao fim, que as pessoas cobraram, né, para ser o main event daquele Bad Blood, que não foi. Foi Roman e Cody Rhodes se unindo contra o Solo e o Jacob Fatu, e com The Rock aparecendo no final pra nada, cara. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, depois vocês dão uma olhada pra vocês verem. E, cara, o Punk perdeu aquele main event pra nada, mas enfim, a luta não deixou de ser boa, a luta foi espetacular, foi excelente, cara. Aquela partida contra o Drew McIntyre foi um negócio assim, foi clássico. Foi um clássico total. Tá, rivalidade com o McIntyre finalmente se encerra a partir dali e a gente tem um novo capítulo do CM Punk que muda pra Seth freaking Rollins. E aí, cara, é muito interessante isso porque a gente imaginou, né, que Punk e Rollins finalmente então aconteceria na WrestleMania 41. E não, cara, aconteceu no Raw do Netflix. Eles adiantaram aqueles planos e fizeram aquela partida no Raw do Netflix, uma ótima partida. Importante lembrar, o CM Punk, desde o seu retorno em partidas um contra um, vem fazendo excelentes partidas, cara. Não teve uma que eu me lembre assim que eu falo, meu Deus, partida ruim. Não, todas partidas, excelentes partidas. Né? E aí teve essa partida contra o Seth Rollins, que ele venceu limpo, e depois o Royal Rumble Match, que a gente tem ele eliminando o Roman Reigns e o Seth Rollins, né, também juntos, né? Depois o Rollins atacando os dois. E ali a gente começa a rivalidade entre os três. Que foi uma rivalidade decepcionante, cara. A rivalidade entre Roman, Punk e Rollins foi bem decepcionante. Meio que eles não tiveram uma guerra de promos. Foi um negócio bem basicão mesmo, só contando a história do Paul Heyman, promos bem básicas mesmo, não houve negócio, não houve profundidade na história, intensidade na história, foi um negócio, nossa, cara, decepção total. Inclusive a feud dele com Seth Rollins antes já não tinha sido uma coisa assim, né, que a gente imaginava. Ficou abaixo das expectativas, isso não sei o que eu estou dizendo. O que eu vi de gente, principalmente na IWC americana, falando que a feud foi a pior feud do Punk desde que ele retornou, foi um número muito grande de pessoas, né? Enfim, não que as promos dele foram ruins, não, foram ótimas, mas a rivalidade deixou a desejar. Depois a gente teve, né, voltando ao assunto, a gente teve um Punk Rollins numa Steel Cage, que foi onde o Roman retornou e iniciou de fato a rivalidade entre os três para a WrestleMania 41. E mais uma vez, uma rivalidade muito fraca também. Cara, a gente foi para aquela partida, mais uma vez, o Punk fazendo uma excelente partida, cara. Sensacional partida com Paul Heyman a seu lado. Nós estamos em maio ainda, mas eu acho que é séria a candidata à partida do ano, cara, porque é muito difícil uma partida atingir aquele nível. Sabe? Assim, foi sensacional, cara. Foi espetacular. Inclusive o Dave Meltzer não deu 5 estrelas para essa partida. Eu tenho certeza absoluta que foi porque o Roman não estava envolvido naquela partida. Para quem não sabe, o Meltzer tem algumas discordâncias com o Roman aí, então, né, a gente sabe que foi por isso, cara. Mas enfim, aquela partida merecia 5 estrelas. Partida excelente, que teve a continuidade ali no Raw depois do Netflix. O Punk foi atacado pelo Rollins e pelo Breaker, juntamente com o Roman. Então a gente imagina que finalmente a rivalidade entre Punk, Roman e Rollins vai ter um capítulo interessante agora, né, com o envolvimento do Paul Heyman junto com o Seth Rollins. A gente imagina que finalmente vamos ter um negócio interessante dessa rivalidade, né, cara? Um negócio que, pô, é do tamanho que merece essa rivalidade. A gente espera que tenha promos e, inclusive, muita gente, cara, inclusive eu, tenho esse pensamento também, que isso pode levar Punk e Roman no SummerSlam. Eu não sei. Né? Eu não sei. Às vezes eu penso isso, às vezes não. A gente vai ter que esperar pra ver. Mas se for isso, eu não sei se eu gosto da ideia, mas cara, Punk e Roman sempre é da hora você ver uma rivalidade entre os dois, né? Enfim, a gente espera que finalmente agora, envolvendo esses três caras, eles finalmente construam uma rivalidade que seja interessante de fato, que seja do tamanho deles, né? Ainda mais com o auxílio do Paul Heyman agora junto com o Seth Rollins e o Braun Breaker também. Provavelmente vamos ter o Punk e o Roman se unindo em algum momento aí para lutar contra o Rollins e o Breaker. E aí a gente vai ter que esperar para ver como vai ser, cara. Mas até agora o que o Punk fez durante seu retorno foi essas coisas e boas coisas, cara. A gente pode tirar recortes assim de coisas questionáveis que ele fez, mas
ao todo, foram muito mais coisas boas do que ruins, com certeza. Então, será que o retorno de CM Punk foi, de fato, até agora, decepcionante? E a resposta pra mim é não, cara. Definitivamente não, não foi decepcionante. Tá sendo muito bom, tá sendo nostálgico muitas das vezes. Em questão de números, de audiência, de vendas de camisas, o Punk de. Nossa, cara, toda hora aparece como o primeiro cara que mais vende camisas no WWE Shop. Então, questão de audiências, de histórias, de números principalmente, a gente pega. Interessante falar de números, porque a gente pega. Eu sempre cito isso aqui nos vídeos que eu faço, cara, porque foi surreal aqueles números. Aquela interação boba que ele teve com o Roman no War Games do ano passado teve mais de 100 milhões de views no Reels do Instagram, cara. Interação boba que eles tiveram. Tanto é que isso foi o motivo da WWE querer que Roman e Punk se envolvessem na WrestleMania 41. Porque eles viram que ali era dinheiro, ali era número. Né? Então, desde que o Punk retorna, o que ele mais atrai, cara, é número, é pop, é absurdo. A gente viu na WrestleMania o público cantando a theme song dele, né? Não só na WrestleMania, em todo lugar que ele passa, né, cara? Pop surreal que ele recebe em todo lugar, em todo lugar. Lutas sensacionais que ele teve, inclusive a última aí, que mereceu 5 estrelas. Na WrestleMania 41, só pra deixar claro. Rivalidade excelente contra o Drew McIntyre. Uma possível boa rivalidade que ele vai ter com o Roman. Parceria com o Roman agora, provavelmente. Então, assim, cara, não dá, não tem um único motivo que faça sentido dizer que o retorno do CM Punk é decepcionante até agora. Não é. Se for questão de títulos, cara, pô, título não define nada, mano. Ainda mais para um cara do tamanho do CM Punk, né? A gente sabe do tamanho do CM Punk. Seja para a empresa ou seja pelo nome do CM Punk mesmo. Sabe? Seja por números, qualquer questão envolvendo o CM Punk, né? Então não dá pra dizer que o retorno dele é decepcionante por causa de título, sendo que era pra ele ter conquistado um título lá na WrestleMania 40. Ele não conquistou porque ele se lesionou, né? E aí é uma coisa que tá fora do controle dele. E cara, vamos ser sinceros, título o Punk em algum momento vai ganhar, cara. Isso aí é questão de tempo, né? Deem o tempo ao tempo. Agora a gente só desfruta das rivalidades que até agora, mais uma vez, são excelentes. E a minha preferida até agora, cara, isso aí eu acho que é unânime, que é contra o Drew McIntyre, que ele teve a melhor rivalidade, uma trilogia sensacional com direito a uma Hell in a Cell ainda, com o sangue, envolveu sangue, cara, sensacional, cara. Então assim, por esses e outros motivos que não dá, cara. Não dá pra falar que o retorno do Punk é decepcionante. O cara foi main event da última WrestleMania aí. E até visando o futuro, né? Que a gente pode vislumbrar uma partida dele contra o John Cena. Partidas que ele próprio diz que quer ainda contra o Finn Balor da vida, que seria uma excelente partida, diga-se de passagem. Contra o próprio Roman. Então, assim, cara, rivalidades interessantes pra ele fazer daqui até lá vai ser de monte. Então, assim, além das promos, né, cara? A promo do Punk também não dá nem pra questionar, não precisa nem comentar aqui, né? Do nível da capacidade do Punk de fazer promos. É chover no molhado. Mas, enfim, mais uma vez, reitero, cara, não tem um ponto que seja que faça o retorno do Punk ser decepcionante até agora, né? E a gente espera que, cara, daqui pra frente só melhore, né? Principalmente agora com essas novas rivalidades que virão e com esse novo capítulo da rivalidade dele contra Seth Rollins e Roman Reigns. Mas agora eu quero saber de vocês, cara. O que vocês acham do retorno do Punk até agora? Vocês acham que tá sendo decepcionante? Vocês estão curtindo? Vocês acham que passou da hora do Punk finalmente vencer um título nesse seu retorno à WWE? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações e não se esqueçam, cara, de deixar o like, porque o like é muito importante para o canal. Um abraço, até a próxima e fui.